Bom dia, tudo bem? Tudo. Ai, tá frio aí? Tá. Tá esfriando, parece, né? Bastante. Tá mais frio do que hoje de manhã. A Ju tá aqui pertinho de mim, sabe que eu não tô mentindo que aqui tá frio, né, Ju? Tá frio mesmo. O Eu tô pessoal um do pouco oitavo... longe de vocês. Tá mais frio, mais frio, mais frio. É, mas o pessoal do oitavo ano estava com calor. Eu falei, meu Deus, tô maluco. Credo. Da onde? Eu tô no sítio da minha avó, né? Um pouquinho longe Ah. daí só. Aqui tá bem nublado, tá bem frio aqui. É, então, antes tinha um solzinho, a hora que eu acordei, mas agora tava aparecendo um solzinho, né? Tá tudo nublado já na hora que eu É, acordei. agora o sol já sumiu. Eu acho que vai chover de novo à tarde. Também acho. Aqui perto, aqui na minha casa choveu um pouco. É, já deu uma Não chuvinha. choveu. Parece que eu também ouvi um chuvisquinho, Maria. Mas assim como a Ontem professora... aqui deu um temporal que acabou até a luz. Então, você sabe que tem alunos que hoje que não estão assistindo aula porque tá sem luz até hoje? Eu não vi temporal, não, gente. Que hora que deu esse temporal? De tarde? Na minha Deu casa aqui no também deu, sítio da minha 40 avó. Era umas 4 horas, começou o temporal. É, E a deu luz uma só chuva voltou assim lá mais. por umas 6. Aham, deu uma chuvinha mais forte, mas não temporal. Deu temporal aí, Deu eu sei. temporal aqui. A placa que Sim, tem deu. aqui até arrancou o pedaço da placa. Ah, Nossa, daí gente. sei também. Sim. Aquela placa que a gente escalou aquele dia, Evelyn. É essa mesmo. Meu Deus. Um outdoor. Pessoal, vamos iniciar. Eu não sei em quantos vocês estavam na outra aula, mas se a gente ficar esperando, né? Fica atrás, a gente não consegue terminar a correção. E hoje eu quero terminar essa correção porque segunda-feira nós vamos iniciar um conteúdo novo. Novo não, dentro da álgebra, né? Mas que vai falar sobre equações, que é uma parte bem interessante dentro da álgebra, beleza? Então vamos lá corrigir. O prof acho que nem vai deixar tarefa para vocês hoje, para vocês descansarem bastante para segunda-feira estarem com todo o gás para fazer a matéria nova. Ihu! Vai ter tarefa! Aleluia! Obrigado, Senhor. Tá, então vamos começar. Uma hora depois, alunos, marquem a tarefa da página. Tananana. Hoje não, hoje eu vou ser boazinha, Gustavo. Que tal, hein? Depois eu chego ali, tem tarefa, e daí? Então, gente, ó, continuando as nossas atividades complementares sobre as fórmulas. Já fazem 2 semanas que nós estamos falando sobre expressões algébricas. Então, acho que agora já é a hora da gente dar um novo passo, porque senão a gente vai ficar estagnado aqui e não vai render nosso conteúdo. As atividades que nós temos que corrigir da página 112 e 113. E o primeiro exercício diz o seguinte: para escrevermos uma medida dada em milhas terrestres em metros, podemos usar a fórmula y igual a 1.609,35 vezes x, em que x é a medida em milhas terrestres e y a medida correspondente em metros. Escreva cada uma das medidas a seguir em metros. Então, isso aqui significa dizer que uma milha terrestre é igual a 1.609,35 metros, tá, gente? Então, se eu quero descobrir em milhas terrestres, eu tenho que fazer o valor, em metros, desculpa, né? O quanto vale uma milha, eu tenho que multiplicar por essa quantidade. Então, nós queremos aqui saber uma milha terrestre, quanto que ela vale em metros? A prof acabou de dizer já. Espera aí, que tem alguém tentando entrar ali. Camille. Oi, Camille. Olha, ó, prof, falando em chuva, começou a chover aqui já. Aqui ainda não tá chovendo, mas tá fechado. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, então, o que eu vou fazer?
O X representa o quê? As milhas terrestres. E o Y é o valor delas correspondentes em metro. Então, como eu quero descobrir em metro, eu vou substituir o valor de quem, gente? O valor de X, que representa aqui, ó. Então, o meu X1 vai ser o 1 e o meu X2 que eu vou usar na segunda substituição vai ser o 100, beleza? Então, nós vamos ter lá que Y, que é a nossa medida em metro, é igual a 1.609,35 vezes 1. Então, Y, uma milha terrestre é igual a 1.609. Fiz 690, tá maluca? 1.609,35 metros. Então, uma milha terrestre corresponde a 1.609,35 metros. Então, já resolvemos o primeiro exercício, ó, substituímos o X por 1. Agora, nós queremos saber quanto que vale em metros 100 milhas terrestres. Então, o que nós temos que fazer? Y, que é o valor em metros, vai ser igual a 1.609,35 vezes quem? Vezes nosso X, que é 100. Então, quando eu multiplico por uma potência de base 10, o que eu faço? Eu desloco a minha vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros que tem minha potência. Então, essa nossa potência aqui tem 2 zeros, certo? Então, eu vou deslocar a vírgula do meu número 2 casas para a direita. Então, nós só vamos copiar o número deslocando a vírgula. Vai dar quanto aqui, ó? Desloquei a vírgula, metros. Então, nós temos que 100 milhas correspondem a 160.935 metros, ok? Então, essa aqui, ó, nossas duas respostas aqui para o primeiro exercício, exercício 5. Difícil? Vocês entenderam para que serve a fórmula? O que a gente usa na fórmula? A gente usa para determinar valores de alguma coisa, quando eu conheço um outro. Então, eu substituo as variáveis dentro da minha fórmula para determinar o valor numérico dessa expressão algébrica que a fórmula representa. Beleza? Agora, o número 6 era um exercício, assim, uma experiência, né? Então, vamos lá. No capítulo 2, estudamos que para comparar duas frações com denominadores diferentes, devemos reduzi-los ao mesmo denominador. Uma das maneiras de realizar esse processo é calcular o mínimo múltiplo comum, né, o MMC, dos denominadores. Veja o algoritmo que Franciele elaborou para comparar as frações x sobre y e z sobre w, com y diferente de zero e w diferente de zero. Por que isso aqui, gente? Porque a gente não determina a divisão por zero dentro da matemática, certo? O que é um algarismo? O algarismo é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes parecidas de problemas. Solucionar classes parecidas de problemas. Ou seja, por exemplo, quando eu falo para vocês da fórmula ali de transformar milhas em metros, y igual a 1.609,39, né, 35, x. O que é isso? Isso é uma sequência lógica, é um algoritmo que me permite transformar qualquer unidade de milhas, qualquer quantidade de milhas em metros. Ou vice-versa, se eu tiver a quantidade de metros, eu também posso transformar em milhas. Tá? Então, isso aqui é um algoritmo que me dá a solução daquela questão lá que a gente tem. Isso que quer dizer aqui, ó, permite solucionar classes parecidas de problemas. Então, a nossa amiga aqui, Franciele, ela montou um algoritmo, desenvolveu um algoritmo para determinar, para comparar duas frações. Primeiro passo, identifique os denominadores y e w da fração. Então, y e w. No segundo passo, por exemplo, identificar se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, dizer o número que está lá. Passo 2, calcule o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o do y e do w. No terceiro passo, obtenha os valores de m e n, tal que o m vai ser o quê? Vai ser o mínimo múltiplo comum de m e w dividido por y. E o n vai ser o mínimo múltiplo comum de y e w dividido por w.
Passo 4. Calcule m vezes x e n vezes z. M vezes x e n vezes z. Quinto passo, ó. M. O m que a gente calculou aqui, ó, tá vendo? Esse m vezes o x e esse n vezes o z. É isso que ele tá dizendo ali. Então, mx é maior que mz? Essa é a pergunta. Quinto passo. Em caso afirmativo, então, a resposta x sobre y vai ser maior que z sobre w. Caso contrário, se mx for igual a nz, então, m, que é o valor que você conseguiu aqui, vezes x, for igual a n vezes o z, as duas frações vão ser equivalentes, vão ser iguais. E caso m vezes x for menor que n vezes z, então a fração x sobre y vai ser menor que a z sobre w. Então, de acordo com essa relação que ela montou, esse algoritmo que a nossa amiga montou, a gente consegue calcular, verificar se as nossas frações são, comparar elas, se são uma maior que a outra ou se são iguais. Para isso, agora, nós vamos usar o que a nossa amiga falou ali e vamos realizar esses cálculos de acordo com o que ela fez. Usando no caderno o algoritmo elaborado por Franciele, compare as frações. Então, qual que é o primeiro passo, gente? O que nós temos que fazer primeiramente? O que diz lá no primeiro passo da nossa amiga? Calcular o quê? O mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Então, na letra A aqui, mínimo múltiplo comum de 3 e 5. O mínimo múltiplo comum de 3 e 5, gente, é 15. Por quê? Porque os dois são primos entre si. Então, quando dois números são primos entre si, o menor múltiplo comum entre eles é o produto deles, que é 15. Certo? Então, esse aqui é o quê? É o nosso 15. Aí, o que é o segundo passo que ele falou para a gente fazer? Segundo passo, calculou o mínimo, já foi. Terceiro, obtenha os valores de m e n, tá o quê? M é o mínimo múltiplo dividido por y, certo? Então, vamos lá. E o n é o mínimo múltiplo comum dividido por w, pelos denominadores. Então, nós vamos fazer aqui 15. Vou fazer aqui do ladinho, tá? 15 dividido por 3, né? E esse aqui é o nosso m, ó. E o nosso n vai ser quanto? 15 dividido por 5, certo? 15 dividido por 3 é quanto? 5. E 15 dividido por 5 é 3. Agora, o que ela falou para a gente fazer? Multiplicar o nosso m por x e o n por z. Então, nós vamos lá. M, 5 vezes 2. E ali vai ser 3 vezes 5. Opa, 3 vezes 3. Por quê, prof? Aqui é o nosso x, aqui é nosso y, aqui é o nosso z e embaixo é o w, certo? Aqui é o z e aqui é o w. Ó, então, multiplica o m por x e o n por z. Então, aqui vai dar quanto, gente? Aqui dá 10. E aqui deu quanto? 9. Logo, 10 é maior que 9. Como 10 está aqui, ó, à minha esquerda, é maior do que o meu valor que está à direita, a gente diz o quê? Que 2 terços é maior que 3 quintos. Certo? Esse é o processo. Difícil de entender? Então, vamos fazer de outro aqui de embaixo. Então, nós temos aqui, ó, o x, vou até identificar para ficar mais fácil. Y, aqui é o z e aqui é o w, certo? Então, primeiro passo, calcular o mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum de 2 e 8. Outra regrinha prática. O 8 está na tabuada do 2, não está? Então, a gente diz que o 8 é múltiplo de 2. Quando a gente tem dois números que são múltiplos, para a gente determinar o mínimo múltiplo comum entre eles, a gente pega o maior valor. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 8 é o 8. Porque se você pensar na tabuada do 2, uma vez 2, 2, duas vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Apareceu.
Agora, lá na tabuada do 8, 1 vezes 8, 8. Então, o menor valor igual, diferente de zero, é o 8. Então, nosso mínimo múltiplo comum é o 8, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar o meu mínimo múltiplo comum e fazer o quê? Fazer o quê, gente? Me ajuda? E dividir por quem? E dividir por y. Assim, eu vou calcular quem? O m. Então, meu m ali vai ser igual a 8 dividido por 8, que vai dar 1. E o n é o meu mínimo múltiplo comum dividido por w, que é o 2. Então, aqui vai ser 4. Agora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o meu x por m e o meu z por n. Então, vai ficar 1 vezes 2 e 3 vezes 4. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 4 é 12. Logo, a nossa maior fração é a fração que está à direita aqui. Então, quer dizer que 7/8 é menor que 3/2, porque o valor de n vezes z é maior que o valor de x vezes m. Maria, você que não tinha entendido, o que está achando? Pra falar bem a verdade, assim, eu tô achando um pouco difícil, mas eu tô entendendo, assim. É? Tô entendendo. No final, eu vou mostrar uma coisa para vocês, mas eu quero, como o exercício pede para a gente calcular dentro do processo da Franciele, eu estou fazendo assim. Mas depois eu vou mostrar uma coisa para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, olha lá. No caso aqui, primeiro, o que eu tenho que fazer? Primeiro, calcular o mínimo múltiplo comum de quem? De 4 e 6, certo? O mínimo múltiplo comum de 4 e 6 não tem nenhuma regrinha prática. Então, eu tenho que fazer o quê? A fatoração de 4 e 6. Dá por 2, que dá 2, abaixo 3 aqui. Dá por 2, novamente, dá 1, abaixo 3. 3 só é divisível por 3, que dá 1, ó. Terminei. Fatorei, o mínimo múltiplo comum é o produto das minhas fatorações. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é o 12. Pensa lá na tabuada do 4 e do 6 para vocês verem. Se não é o 12, que é o menor, igual, fora o zero, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Calculei o meu mínimo múltiplo, vou dividir, vou calcular o meu m, fazendo o quê? Dividindo o MMC pelo nosso y, que é o denominador da minha primeira fração. Então, eu vou pegar 12 dividido por 4. Então, a minha primeira constante m aqui vai ser quanto? 3. Agora, eu vou calcular o n. O que é o n? É a divisão do meu mínimo múltiplo comum entre os dois termos, né, entre os denominadores, dividido pelo denominador da segunda fração, que é quem? O 6. Então, 12 dividido por 6, que vai dar 2. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os numeradores das minhas frações pelos respectivos valores que a gente conseguiu dividindo o mínimo múltiplo comum pelos seus respectivos denominadores. Ou seja, o denominador da 3, aqui, ó, dá 3 quartos, dividiu 12 e deu 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, certo? O denominador do 5 sexto dividiu 12 e deu 2. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes 5. Agora, o resultado. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. O que a gente chega à conclusão aqui? Que a fração que 9 é menor que 10, certo? Logo, a fração 3 quartos é menor que a fração 5 sextos. Ok? Mais claro? Vamos lá para o outro. Agora aqui, o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum está dado para a gente ali já. Por quê? Porque o mínimo múltiplo comum de 7 e 28 é o 28. Como assim, prof? O 28 é múltiplo de 7, né? Então, na tabuada do 7 tem 28. Então, o mínimo múltiplo de 7 e 28 vai ser o maior deles. É o 28, ok? Agora, o que eu vou fazer? Pegar o meu mínimo múltiplo comum e calcular o meu m, que é calculado através do mínimo múltiplo dividido pelo denominador da primeira fração.
Então, 28 dividido por 7. 28 por 7 vai ser 4. 4 vezes 7, 28. E o nosso N, que é dado pelo quê? Pela divisão do mínimo múltiplo comum dos denominadores, dividido pelo denominador da minha segunda fração, que é o 36/28. Então, 28 dividido por 28, que vai dar igual a 1. Agora, para a gente comparar, o que nós vamos fazer? Pegar a divisão do mínimo múltiplo comum pelo denominador da minha fração, vezes o numerador dela. Então, 4 vezes 9. E em seguida, vamos pegar o mínimo múltiplo comum dividido pelo denominador da segunda fração, que no caso aqui deu 1, vezes o numerador dessa segunda fração, 36. 4 vezes 9, 36. 1 vezes 36, 36. Logo, 4 vezes 9 é igual a 1 vezes 36. Nesse caso, as nossas duas frações aqui são o quê? Equivalentes. Elas representam a mesma parte do inteiro. Então, 9 sétimos é igual a 36/28. Ok? Posso mostrar uma regra prática, muito prática? Gente, vou apagar aqui. Vocês estão copiando? Tem alguém copiando ou não? Vou pegar o primeiro pontinho aqui, ó. Vou mostrar uma coisa bem mais simples para vocês e que é bem parecido com isso aqui. Então, ó, vou pegar a minha fração 2/3 e a minha fração 3/5. Vocês estão aí ainda, gente, por favor? Sim, prof. Tá, né? Sim. Então, olha aqui, gente. Para a gente descobrir se uma fração é maior, menor ou igual a outra, tem um processo bem simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Então, vou fazer aqui, ó, 2 vezes 5. E nós vamos multiplicar o numerador da segunda pelo denominador da primeira. 3 vezes 3. O lado, ó, nessa ordem, tá? Tem que ser esse com esse primeiro e esse com esse. Onde eu tiver o maior resultado, representa o lado da maior fração. Então, aqui, 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 3 é 9. Logo, nós temos que... Ó, quem está à minha esquerda não é 2/3? O valor maior não é aqui 10? Então, 2/3 é maior que 3/5. Outro. 7/8 e 3/2. Multiplico cruzado. Então, 7 vezes 2, 14. 8 vezes 3, 24. Qual lado deu maior? O lado direito. Então, significa que a fração, ó, 14 é menor que 24. Então, nesse mesmo sentido, 7/8 é menor que 3/2. Mais um. 3/4 e 5/6. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Quem é maior, 18 ou 20? O 20 é maior, então 3/4 é menor que 5/6. O que vocês acharam? Bem diferenciado. Hã? É bem mais Um pouco fácil. mais fácil. Bem mais fácil, né? Então, agora aqui, ó, 9 sétimos e 36/28. Vale para todas as frações, tá, gente? Pode usar sempre. Então, 7 vezes 36, deixa eu usar a calculadora, que acho que nós já estamos no limite do tempo, né? 7 vezes 36 vai dar 252. 252. Pela lógica, tem que dar o mesmo valor, né? 9 vezes 28 deu 252. Ou seja, a fração 9 sétimos, tá vendo que os resultados são iguais? A fração 9 sétimos é igual a 36/28. Então, quando vocês quiserem comparar duas frações de modo prático, ó, para qualquer fração válida, vou usar uma outra aqui, ó. 8 nonos e 1/2. Vou multiplicar cruzado. Sempre desse para esse, tá? Começando do primeiro numerador para o segundo denominador. 8 vezes 2 é quanto? 16. 9 vezes 1, 9.
16 é maior que 9. Logo, a minha primeira fração, que está aqui, ó, está em cima do 16, é maior que 1/2. 8 nonos é maior que 1/2. Viu que simples? Fácil, né? Então, essa regra vocês podem usar sempre que aparecer comparação de fração, tá bom? Agora vamos terminar nosso exercício aqui. Complete o fluxograma construído com base no algoritmo elaborado por Franciele para comparar as frações. Então, o início. Primeiro, identificamos os denominadores y e w. Segundo, calculamos o mínimo múltiplo comum. Em seguida, calcule o m, que é a constante em que a gente tem o mínimo múltiplo calculado dividido pelo denominador da primeira fração, que era o y. Em seguida, calculamos o n, que é a razão dada pelo mínimo múltiplo comum que a gente encontrou, dividido pelo denominador da segunda fração. Feito isso, nós calculamos m e n. Em seguida, nós multiplicamos o m, que é o resultado da divisão do mínimo múltiplo pelo denominador da primeira fração, pelo numerador da primeira fração. E multiplicamos o n, que é o resultado do mínimo múltiplo dividido pelo denominador da segunda fração, pelo numerador da segunda fração. Aí nós vamos conseguir o seguinte: se m vezes x for maior que n vezes z, o que acontece? Se a multiplicação for maior, o que a gente tem? Que a primeira fração, x sobre y, vai ser o quê? Maior que a segunda fração, que era quem? Z sobre W. É isso que acontece aqui. Então, se essa for maior, se o primeiro aqui, né, o primeiro lado for maior, a primeira fração é maior. Agora, se caso não, se m vezes x for igual a n vezes z, a gente tem aqui sim. O que acontece? X sobre y é igual a z sobre w. Ou seja, as duas frações vão ser equivalentes. Agora, caso não seja igual, tá vendo aqui, ó, não é igual. Se não for igual, significa dizer o quê? Que a primeira fração, x sobre y, é menor que a segunda fração, z sobre w. E esse aqui, ó, é o fluxograma que representa aquela estratégia, o algoritmo montado pela Franciele. Quem tinha conseguido resolver esse aqui? Preencher o fluxograma? Eu. Conseguiu? Que bom. Gente, mas assim, eu até achei que essa regra que ela ia desenvolver aqui era essa que a prof mostrou ali para vocês depois. Mas não era. Por quê? Porque aqui ela calcula o mínimo múltiplo comum, né? E vocês viram que a prof não calculou o mínimo múltiplo comum? Então, uma dica para a vida. Quando vocês quiserem comparar duas frações, para fazer isso, é só você multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda, 2 vezes 8, e o numerador da segunda pelo denominador da primeira, 4 vezes 3. Vocês viram que separou, ó, um para cá, primeiro, segundo. Isso se refere à posição das suas frações, primeira fração, segunda fração. Se o primeiro produto, que é 2 vezes 8 aqui, que é 16, for maior que o segundo produto, que nesse caso é, né, 4 vezes 3, 12, então a sua primeira fração é maior que a segunda. Se for o contrário, aí a primeira é maior que a primeira é menor que a segunda. E se for igual, as duas são iguais. Então, nesse caso aqui, ó, fica assim. Então, esse é um processo bem prático para você comparar as frações, ok? Galerinha, é isso, tá? Como a prof disse, hoje não tem tarefa, vou deixar vocês descansarem para segunda-feira a gente pegar valendo lá no conteúdo novo, tá bom? Então, um recadinho para vocês. Para ter sucesso, é preciso primeiro acreditar que podemos. Sem acreditar na nossa força, na nossa vontade de conseguir alguma coisa, a gente não consegue nada. Beleza? Ô, prof, sabia que toda vez que você fala essas frases aí, eu lembro das provas que você sempre colocava as frases no final? Ah, é? Mas é uma lembrança boa ou é uma lembrança ruim? É ruim, né? Porque é a prova, mas é legal que você coloca no final. Ai, então tá bom, Eve. Gente,
Bom final de semana para vocês. Ficou alguma dúvida? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu acho que já deu o nosso tempo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta que ficou com dúvida, a prof explica. Ou tá tranquilo? Eu não, prof. Tchau. Tchau, então. Bom final de semana. Deus abençoe vocês. Até segunda. Eu também não, prof. Beijo, até segunda. Beijo, até segunda. Beijo.